Assim como estão, começamos com as informações. Bom, então uma erupção novamente bastante forte, desta vez no vulcão Merapi, mais uma erupção. É preciso lembrar que foi assim que terminou o mês de novembro, desta vez no dia 2 de dezembro. Ontem o Merapi apresentou uma erupção bastante forte. Eles afirmam que esse vulcão, junto com outros, tem apresentado uma atividade bastante importante. Bem, o próprio vulcão Kilauea também. Aqui está o relatório da IOS que mostra toda a atividade que também tem ocorrido nesse local. Novembro foi o mês vulcânico e dezembro segue com atividade. É preciso lembrar desse vulcão que surgiu na Etiópia em 23 de novembro, onde o vulcão ficou adormecido por 12 mil anos e no dia 23 de novembro gerou essa enorme erupção. Que, bom, na época nós já vimos aqui, lembram? Colocamos aqui essa imagem de satélite, bom, com uma saída impressionante dele. Bom, aí estamos vendo, reparem na imagem, o Mar Vermelho, este é o Mar Vermelho. A entrada para o Mar Vermelho, sim, este é o Golfo de Oman. Deste lado, o Golfo, o Mar Vermelho. Ver assim também é uma maneira muito interessante. E tudo isso na quantidade de material que sai do vulcão depois de 12 mil anos. É realmente impressionante o que está acontecendo. Bom, vamos a alguns detalhes do vulcão Merapi, junto com a atividade que eles tiveram. Não só de vulcões, mas também de atividades como essas inundações. Infelizmente, esse elefantinho, diante dessas enchentes de água, ao que parece, consegue escapar. Mas o elefante, como vocês veem, está usando um pouco a tromba. Não sei se pode servir como snorkel. Imagino que sim, já vi que alguns desses elefantes nadam muito bem, mas ali ele está indo contra a correnteza, contra a lama. O elefante, ao que parece, consegue se salvar. Mas enfim, eles também têm lutado ali por causa das enchentes. Desta vez, esse elefante, estaria no Sri Lanka. Em várias partes da Ásia têm sido relatadas essas tremendas inundações. Seguimos acompanhando e atualizando. Antes de irmos para o assunto da Venezuela e outros temas também internacionais, comentar que dentro dessa atividade que tem ocorrido nos vulcões em geral, não esse vulcão que vimos há pouco na Etiópia. Tem-se vivido os vulcões, tem-se vivido os vulcões em geral. Havia na superfície, havia em massa, superfície de água, só isso, não era isso. Tirantropos Catai. No mês passado, com uma saída de material também importante. Outro vulcão que também, bom, o alerta, por exemplo, foi alerta até laranja. E até onde eu me lembro, foi o alerta máximo que chegou. Foram registradas emissões de gases e cinzas, o que afetou a qualidade nas proximidades. Lá na Colômbia, o mesmo vulcão Kilauea, que tem estado ativo todos esses últimos dias. As fontes de lava alcançando 100, 150, 200 metros, algumas fontes de lava impressionantes aqui também. Bom, vimos algumas dessas imagens surpreendentes, né? Também parte da atividade. Bom, o vulcão da Islândia, esse vulcão com o nome mais estranho do universo que fica lá no sul. E da Islândia, outro vulcão que também tem chamado a atenção nesses últimos dias. A atividade vulcânica. E sites como o Vulcão Discovery têm tido muito trabalho nos últimos dias para organizar tudo, porque eles colocam todas as informações, todos os detalhes sobre as erupções dos vulcões. Até o Popocatépetl teve um pouco de atividade nesses últimos dias, de acordo com o que mostra o Vulcão Discovery. E tudo bem, como parte de um final de ano com pouca atividade vulcânica, mas um final de ano com muita atividade, não é? Nos últimos dias, o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, o PIVOX, também tem feito um relatório sobre uma erupção do Canalon lá nas Filipinas. Vou verificar, pois estou recebendo agora. E universidade, ver se já tem alguma imagem ou algo disso e, bom, múltiplos vulcões. Tem sido um mês, no mínimo, interessante nesse sentido. Deixe-me ver se o Canalon já tem também algumas imagens por aí. Estranho esse nome, né? Canalon. E já vamos para os próximos. O outro também é o tal, ou seja, também é nas Filipinas. Sim, olha, aqui está, este é o Canalon. Mas na verdade, meninas, é uma imagem atual.
Este é do começo de novembro, sim, e este é de outubro. É que eu digo, assim tem estado. Este é o de outubro, mas realmente, bom, não vejo nada, parece que diz aqui. De acordo com o que diz o Volcano Discovery, no dia 1º de dezembro houve atividade vulcânica no Canalon, uma erupção contínua que relatou penachos. O nível de alerta se mantém no nível 3, nível moderado, diz aqui, não no nível 3 e nível 2. Tem sido assim na escala de 5. O sismológico também de Pibouza, aqui nas Filipinas, afirma que o vulcão Taal também apresentou atividade. Esse permanece nos níveis 1 e 2, então está bem, relativamente tranquilo. E na Indonésia, o Zai também, mostra atividade. Desta vez, eles têm apenas 4 níveis. Este vulcão está no nível 2, também com atividade importante. Bom, então é assim que estão as coisas, Aliás, mudando de assunto, Mas também está acontecendo essa imagem, Uma imagem que também é surpreendente, Uma explosão. Aí conseguimos ver. Vendo isso como explosões, vocês devem imaginar de qual guerra é, que é a guerra que mais teve atividade nos últimos anos, junto com a de Israel. Dessa vez, um ataque no oleoduto Druzhba nessa região, mais uma vez na Rússia. Dessa vez, o ataque teria afetado um trecho próximo ao vilarejo de Kansinskoye, ou seja, na linha de Tagunov e Livstek. Esses danos às principais artérias petrolíferas da Rússia têm feito parte da estratégia ucraniana nos últimos tempos. A ideia não é diminuir a quantidade de energia que flui entre a Rússia e os militares, mas evidentemente isso também afeta civis. Evidentemente não, porque no final das contas a gasolina está faltando em todos os lugares, e isso também é, parte dessa guerra que foi se prolongando e que foi se complicando, evidentemente. Enquanto isso, toda essa situação acontece. Vamos ouvir o que disse hoje o chefe da OTAN, Mark Rutte, sobre o que tem acontecido, até mesmo sobre o próprio Putin que tem falado. Inclusive, ontem apareceu vestido com uniforme militar. Mas aqui ele fala sobre a questão do dinheiro que vai para a Ucrânia, porque ontem nos comentaram: é verdade que a Europa vai parar de fornecer recursos para a guerra, para a Ucrânia, para a defesa ucraniana? É o que dizem essas ameaças. Eu não vou reagir a tudo que o Putin está dizendo. Vimos ele com roupas militares, vestido como soldado, mas não na linha de frente. Estava bem longe da linha de frente no dia anterior, ontem, então. Nesse ponto, ele afirma que Vladimir Putin estava vestido de militar ontem, mas longe da linha de frente, segundo Mark Rutte. Longe da linha de frente ontem, então não vou reagir a... Tudo, Pletches. Nova Pérola. Pletches pela Noruega. Os Países Baixos. Sim, isso é uma ótima notícia. Então, muitos pletches chegaram e espero poder fazer alguns anúncios mais tarde hoje. Pletches feitos hoje. Aí ele fala sobre os anúncios que vai fazer durante o dia e é nesse momento que ele menciona que são necessárias mais doações. Ele está falando sobre comprar mais armas ofensivas e defensivas americanas através do fundo que eles estão mencionando. Algo em torno de $1 bilhão aproximadamente. Isso também para manter os civis e a infraestrutura civil ucraniana em segurança. Isso faz parte do anúncio de hoje da OTAN, mas vamos ao que ocorre na Venezuela. Está acontecendo um movimento que cada vez fica mais claro, no sentido agora sim, militar, não. Estamos falando que há um movimento por parte dos Estados Unidos, um deslocamento que aqui mais ou menos temos uma ideia de como está acontecendo esse deslocamento. Mas também um anúncio por parte de Donald Trump neste momento. Donald Trump anuncia que já vem ataques terrestres contra a Venezuela. Não é mais vamos ver se, mas sim que vai acontecer. É iminente, ele afirma. Isso como parte de uma estratégia, diz a Casa Branca, antidrogas. O presidente afirmou que essas operações começarão muito em breve, o que marcaria uma escalada sem precedentes na política dos Estados Unidos na América Latina, segundo Trump. E isso é bom, parte do que vamos ver agora com essa posição e esses desdobramentos que estão acontecendo. Há movimentos incomuns agora, diferentes das últimas semanas. Sim, obrigado por assistir, mas a intervenção terrestre que ele menciona vai ser a mais eficaz. Sabemos onde moram e onde estão, e vamos agir sobre isso. Isso já foi declarado.
aludindo diretamente aos cartéis que operam, diz ele, na Venezuela. Não se detalha o tipo de forças que vão participar, nem quantos, nem quando. A mensagem diz que os Estados Unidos estão dispostos a agir militarmente dentro do território estrangeiro se considerarem necessário para deter o tráfico de drogas, afirma. O alerta não é exclusivo para a Venezuela e é outro tema que acende o sinal de alerta em outros países da América Latina. O movimento não acontece somente na Venezuela. E isso, atenção, né, porque qualquer um pode vir fazer isso e vender em nosso país está sujeito a ser atacado, diz Donald Trump. Ou seja, qualquer um que faça esse tipo de substância pode correr o risco de ser atacado pelos Estados Unidos. De acordo com o que transparece nesse movimento, né, e há movimentos incomuns muito interessantes nesse desdobramento. A Marinha dos Estados Unidos não está apenas mantendo a presença naval no sul do Caribe, obviamente bem próximo à Venezuela, mas isso já está acontecendo. Uma formação composta por destroyers com mísseis guiados e que estariam apoiados por patrulhas avançadas. Essa operação, segundo eles, poderia estar garantindo a segurança marítima antes da realização de vigilâncias ativas e operações. Afirmam que a resposta seria rápida diante de um possível incidente na área. Agora, o deslocamento foi visto como mensagem geopolítica. Uma operação está prestes a ocorrer. A região do Caribe, especialmente perto da Venezuela, e as rotas para o Panamá estão ganhando relevância neste momento. Essas são as áreas que, teoricamente, planejam atacar. Essa presença reforça, segundo ele, o compromisso com a segurança regional e indica que agora operarão naquela área. O aviso que foi feito aqui atrás, muito parecido com este. Aliás, não há nenhuma reação ao que Maduro tem comentado, nem ao que Maduro tem mostrado nessas imagens. Hoje foi relatada esta imagem, uma imagem de um T-27 brasileiro. A força venezuelana teria abatido, dizem, uma aeronave de origem desconhecida. Uma operação executada por um avião Carcor 1K8 com apoio de um Tucano T-27 brasileiro. Isso chama a atenção. Ou seja, um avião venezuelano e um Tucano T-27 brasileiro, onde estariam atirando em um avião de origem desconhecida. Ali está o avião, não sei se conseguem ver. Ali está, bom, no ar, aparentemente já com fogo. Isso chama a atenção. Que tipo de ataque foi? Esta é a imagem publicada hoje pela Força Aérea Venezuelana. Mostra que eles também estão presentes, mas não necessariamente porque querem. Eu imagino competir com os F-35 e nada disso, mas é como uma demonstração de que pelo menos vão tentar lutar. E é isso que os Estados Unidos estão calculando agora, até onde eles querem elevar essa situação. Ou escalar para um conflito armado que possa se estender, ou um conflito armado que, bom, acabe muito rápido, né? Essa é a grande dúvida que existe agora, não é o que está se pensando. Aliás, outro ponto importante, né? Essas mensagens que o Putin tem dado ultimamente. Essa é uma mensagem bastante curiosa, porque são mensagens que são compartilhadas dentro dos meios de comunicação russos e também dentro e fora da Rússia. Mas os meios russos basicamente tentam passar a sensação de que eles não estão realizando esses ataques. Sobre a Ucrânia, dizem que na Ucrânia estão agindo com precisão cirúrgica, ou seja, que eles só estão atacando com precisão, que não atacam prédios civis nem nada, e enquanto isso, as explosões dentro de prédios, dentro de infraestrutura civil continuam acontecendo, né? Mas no final essa narrativa eles quiseram manter por anos. A verdade é que é impressionante essa bolha que eles querem criar, fazer o povo lá na Rússia viver dentro dela, né? E alguns por aí com ingenuidade mesmo, né? Que também acabam acreditando nesse tipo de coisa. Bom, é mais ou menos assim que as coisas são nesse assunto, nesse sentido muito interessante. Na verdade, o que está acontecendo no Caribe, vamos ver se realmente acontece o ataque que supostamente viria. Enquanto isso, Pete Rezende não. Esse personagem, secretário de guerra, dizem que agora mesmo estaria enfrentando possíveis repercussões diante de um relatório no qual, bem, está sendo investigado.
Não só o tema atual dos barquinhos, mas também aquela informação. Lembram que foi revelada no Signal? Sim, através do Signal. Eles estavam conversando e comentando situações onde, bem, se falava de conflitos que estavam prestes a acontecer. Agora mesmo se sabe que houve agentes americanos que puderam estar em risco de vida por estarem comentando essas coisas em uma plataforma não segura, não codificada. Vamos dizer que não, então, isso poderia ter implicações legais contra do secretário de guerra? Vamos ver, mas enquanto isso, há 4 fontes que garantem isso desde Wuhan. Pude observar e ler o relatório do inspetor-geral do Pentágono que foi entregue ontem aos comitês de serviços armados das câmaras. Representantes do Congresso dos Estados Unidos e do Senado também, onde então afirmam que o secretário de guerra correu o risco de comprometer informações, pois são vitais para certos agentes, não para certos agentes. Aí está o relatório, então, do que está acontecendo nessa situação. Um momento não só então de potencial risco para essa operação que está acontecendo nesse momento, mas também então, vamos dizer, uma nova forma de fazer política que esse Pete Heston tem adotado. Uma forma midiática ao estilo Donald Trump, certo? Ao estilo Trump, em que, bem, tudo se resolve via tweets ou via WhatsApp e esse tipo de situação, certo? Isso também, então é preciso ficar atento às consequências que isso poderia ter para o secretário de guerra, pois seriam graves no caso dele. Vamos mudar de assunto e tratar de outros temas importantes. Vamos então? Vejam que não são os únicos que estão preparando uma guerra no mar. Não, falo do que ocorre no Caribe, certo? Na China também estão acontecendo coisas bem chamativas. A aviação militar chinesa também já está realizando o que seriam exercícios de pré-guerra. Ou seja, eles já estão até simulando ataques nas proximidades do Estreito de Taiwan. Não mais em um ponto em que seja um exercício militar clássico, mas sim parecem já ser simulações pré-conflito armado. Isso foi informado pelo chefe de inteligência taiwanês, Tsai Ming-jen, que afirma que a China está realizando movimentos neste momento, já pensando em atacar não apenas navios taiwaneses, mas também navios estrangeiros que possam estar ajudando Taiwan. Uma mensagem para o Japão, principalmente agora, mas também para os Estados Unidos, mas principalmente para o Japão, já que o Japão mencionou. A nova primeira-ministra, Sanae Takaichi, afirmou: se Taiwan for atacada, também a defenderemos. Isso incomodou muito e continua incomodando. Os movimentos militares estão reforçando a presença de Pequim nessa zona estratégica, que é fundamental para o trânsito marítimo internacional. Se olharmos, vamos ao mapa, mas se observarmos essa região do mundo, vemos como esse pedacinho dessa área está colado a Taiwan. Toda essa região, então, tem várias ilhas dos japoneses. Como já falei várias vezes, mas bem, nessa região não estão os movimentos. Eles estão aqui, nesta área, aqui neste é o estreito, que já está bem coladinho, então, beleza. Na verdade, deste lado, aqui há ilhas taiwanesas. Taiwan não é só isso. Taiwan tem ilhas, inclusive na costa chinesa, bem coladinhas. Lá também tem ilhas. Beleza, o movimento está rolando aqui, apesar das manobras. Navios de guerra de pelo menos 8 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Japão, este ano já cruzaram pelo menos 8 países. Vamos chamar de amigos de Taiwan. 8 países têm cruzado essa região durante todo o ano, pelo menos 2 vezes cada um. Aqui já passaram navios da Alemanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão e de vários outros países. França, ou seja, países que são aliados de Taiwan, tem tido militares, navios militares passando por aqui, por essa região. Isso, obviamente, não agrada à China.
A tensão levou Taiwan a anunciar um aumento de 40 bilhões na defesa. Enquanto os Estados Unidos estão aprofundando seu apoio a Taipei com uma nova legislação, a China também realiza vigilância aérea e naval sobre cada navio estrangeiro e responde com críticas diplomáticas a qualquer autoridade que passe por essa região. A China considera Taiwan como parte de seu território desde sempre. Não, mas reivindica a soberania sobre o estreito. Enquanto o Ocidente defende como uma zona autônoma, inclusive reconhece como parte da China, mas autônoma. Então é isso, né? É isso que os aliados internacionais estão relatando, né? Preocupados, mas também agora mesmo observando o que está acontecendo com a China. Um movimento que também poderia acontecer, né? Em algum momento, né? Não sei, acho que é mais uma guerra psicológica nesse sentido. Não parece que ele vá fazer um movimento tão cedo. Aliás, mudando de assunto, estão acusando um homem de ter engolido um colar, um pingente, né? Também são chamados de colares de 19 mil dólares, conforme reportado, inspirados no filme James Bond. A polícia da Nova Zelândia já deteve a pessoa e está esperando bem que ela vá ao banheiro. Literalmente não, a polícia está esperando que, bem, o colar saia por onde tiver que sair, né? E então já era. Este homem supostamente tentou contrabandear um colar de 33 mil dólares neozelandeses ou 19 mil dólares americanos, engolindo-o. O homem de 32 anos, cujo nome não foi revelado publicamente, está sendo acusado de ter comido um pingente, mais do que um colar, é como um enfeite, mas que tinha tipo umas pérolas. Não exatamente pérolas. E imagino que alguma outra coisa também, mas custa 19 mil dólares. No momento da sua prisão, foi feita uma avaliação médica e um agente está responsável pela sua vigilância. Bem, para esperar até que, essa joalheria possa ser recuperada, por assim dizer, não. Vamos ficar então esperando para ver o que acontece com esse caso. Mas é curioso, né, o caso, né? Já houve vários desse tipo que acabaram engolindo algum tipo de joia. Inclusive nas próprias minas onde estão os famosos diamantes de sangue, às vezes fazem isso, né, de engolir algum diamantezinho de vez em quando, aparentemente, para poder levá-los. Claro que, se forem pegos, a punição é duríssima. Como é que chama? A punição, né? Ou seja, é bem pesada mesmo, mas enfim, isso também faz parte do que está acontecendo. Vamos para outros assuntos importantes. E continua mudando de assunto. Não há então mais imagens do que está acontecendo nessas nevascas lá para o norte, Estados Unidos e Canadá, onde se mostra. Pois dessa vez tem gente que está se divertindo, não é mesmo? A tempestade de inverno, né? Com esquis e com cavalos, ou seja, não tem rodas, eles usam esquis ou algo parecido com um trenó específico. Não sei como chamar isso, mas é bem interessante, né? Aí estão os movimentos, claramente, pois algumas vezes por ano esses movimentos podem acontecer. Apesar da tempestade de inverno, alguns ainda se divertem. Outro assunto, outro tema também interessante é isso. Esta imagem, vamos ver se conseguimos ver, é de uma jornalista lá na região, nessa área tão disputada no norte entre a Turquia, toda a parte curda e toda essa região. Pois eles têm enfrentado problemas importantes. Principalmente pensando que, não há muita liberdade de expressão, né, para dizer o mínimo. Evidentemente, censuraram essa jornalista ao vivo, ela é uma repórter do Canal 8. Segundo se sabe, isso foi em Lajan, em uma cidade próxima a Erbil, perto de uma região autônoma do Kurdistão iraquiano. Sim, reparem no que acontece. Vamos ouvir esse trecho, vamos lá. Vamos ouvir. Nesse momento, tiram o microfone dele, disputam por ele e retiram a câmera do cinegrafista. E essa é parte, digamos, da situação. Ocorreu em Lajan, perto de Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. É a parte norte do Iraque, nessa região governada por diferentes partidos com profundas rivalidades, como o Partido Democrático do Kurdistão, Partido Democrático do Kurdistão,
ou o BUC, União Patriótica do Kurdistão. Nos últimos dias, têm ocorrido protestos em Lajan, aparentemente motivados por um descontentamento social com os serviços, ou seja, falta de serviços básicos e tensões políticas locais. Os meios de comunicação próximos ao BUC têm coberto efetivamente os protestos. Mas, obviamente, o Partido Democrático do Kurdistão, partido no governo, não gosta desse assunto. E agora, de vez, foram lá tirar as câmeras. Isso faz parte do que está acontecendo nessa região do mundo. Bom, a profecia do dilúvio voltou com esse indivíduo que estamos vendo aqui na tela. Ele se chama Evo Noah e dizem que ele é o novo Noé desta época. Ele prega, encasou e reviveu a profecia do dilúvio após um furacão devastador. Que bom, pois segundo o que relatam, diante desse furacão, ele acha que pode vir um dilúvio. Sim, esse pregador de Gana causou ou tem causado muitas imagens que, inclusive, bom, esta imagem não é de lá, mas estão compartilhando como se fosse desse senhor. Olha, hein? Não é assim também, eu dizia essa imagem, a desse barco é nos Estados Unidos. Outro personagem também quer fazer uma. Não é uma arca de Noé, mas acho que essa é só exibição. Aqui ele está fazendo é uma arca de Noé mesmo. Olhem, é menorzinha. Aí está, né? Aí está ele, em cima dessa arca. A questão é que esse indivíduo acabou viralizando. Saíram várias imagens, também muitas imagens falsas. Aliás, nem precisava dizer, mas enfim. Ele é um pregador de Gana, que nem sempre está vestido assim como mostram aí. Nessa aí, ele está vestido mais ou menos normal. Mas nessa imagem que chamou mais atenção, ele está com uma aparência bem antiga, né? Na verdade, a imagem foi... Não é bem assim, né? Ou ele usa camisetas comuns, como mostra a imagem. Aí está atrás dele a tentativa, digamos, de barco, por assim dizer, de canoa. Ou não sei como chamar um barco. Bom, não é uma canoa, claro, mas um barco enorme que tentaria reviver a antiga profecia. E, bom, obviamente ele espera um grande dilúvio, né? Ele espera isso antes de 25 de dezembro de 2025 e logo saberá se vai chover ou não. Como ele diz, esta arca, basicamente, ele diz que foi uma visão divina e que, bom... Além disso, ele afirma que seus seguidores estão construindo outras 10 arcas para sobreviver a esse dilúvio, que, ele diz, vai acontecer em 25 de dezembro. Não, bom, mas isso me dá nos ouvidos. Até a aparência dele mudou. Agora ele se veste mais como Noé, ou como imagina que Noé era. Sim, tem questionado ele sobre tudo, insistiram que até mesmo na própria Bíblia está escrito que nunca mais haverá dilúvios, que isso já não vai ser permitido por Deus, e que então meio que não faz sentido com o livro. E bom, tem um monte de discussões bem interessantes e engraçadas, algumas delas. Porque... Bom, a questão aqui é que eles levaram isso, obviamente, mais como uma brincadeira, né? Porque a cada 2, 3 anos aparece algo assim, não é verdade? Eles aparecem, ou seja, fazendo suas próprias arcas. Desta vez lá em Gana. Não, bom, é assim que as coisas são, né? O Evo Noé se chama, por sinal. E depois do que aconteceu na Jamaica? Vocês se lembram desse furacão muito potente, que realmente foi histórico e que quebrou recordes? Aqui comentamos como ele quebrou recordes em relação ao vento. Depois do que aconteceu na Jamaica, que aliás também afetou Cuba e outras regiões. A partir daí, ele entrou nessa onda, é bem recente, entrou nessa de que o dilúvio já estava acontecendo, né? E, bom, ele já é um pregador bastante polêmico naquela parte do mundo. Esse Noé aqui está vestido, normalmente, olha só, ele está com a camisa do Ark, colocam Noé Arques, né? E aqui já vestido mais caracterizado, por assim dizer, né? Bom,
parte das coisas curiosas de hoje que eu queria contar para vocês, e falando em coisas curiosas, deixa eu contar para vocês. Uma descoberta que também acho muito interessante, um estudo que está revelando que a mente pode ser ainda mais impressionante, talvez, do que imaginamos. Em algumas ocasiões, está sendo analisado e pesquisado como a mente tem uma capacidade de sincronia além do que se pensava. Uma espécie de telepatia, por assim dizer, natural que nós, seres humanos, temos uma sincronização quando se trabalha em equipe que, segundo os cientistas, os surpreendeu. Não é o primeiro estudo, há vários estudos a respeito. Mas desta vez diz: seus pensamentos não são só seus. O estudo revela que a sincronização dos cérebros, ao colaborar em uma equipe, segundo neurocientistas da Austrália, confirma que os cérebros têm capacidade de se sincronizar quando trabalham juntos. Utilizando escaneamentos de eletroencefalograma, o estudo conseguiu localizar e medir a atividade cerebral de 24 duplas que colaboraram em uma tarefa de categorização visual no computador em apenas 200 milissegundos. Os cérebros das duplas reais mostraram um alinhamento cerebral muito mais forte do que as duplas que não eram reais. Alguns foram reunidos apenas para o experimento, outros eram casais de verdade. Os verdadeiros casais, experientes e que sabiam trabalhar em equipe. A sincronia deles foi em nível neuronal, ele diz. O fenômeno de sincronização neuronal ficou mais intenso com o tempo, já que os casais que não eram casais, como já tinham um tempo trabalhando juntos, também começaram a se sincronizar. Um tema que também os surpreendeu. A doutora Denise Morel faria parte do desenvolvimento deste estudo, diz ele. Essa descoberta pode ter implicações profundas no estudo da colaboração, da educação em grupo e da inteligência coletiva. Além disso, abre portas para novas formas de entender a comunicação e a tomada de decisões em ambientes compartilhados ou de trabalho em equipe. Bom, aí está parte, digamos, desse desenvolvimento, dessa descoberta bastante interessante. Vamos para outros assuntos e temas importantes. Mudando de assunto. E diante da possibilidade de que alguém então faça um fake e depois dê informações falsas, como acontece o tempo todo, com pessoas famosas, com governantes, com líderes empresariais, etc., que os fazem dizer: você tem que investir nisso, tem que investir naquilo outro. Bom, para que não fiquem fazendo esses deepfakes. Agora mesmo foi apresentada uma ferramenta que, segundo dizem, vai tentar evitar esse tipo de situação. Ou seja, o que essa ferramenta faz é detectar quando algo é falso, quando é um deepfake, e assim evitar fraudes digitais. As empresas enfrentam ataques digitais cada vez mais sofisticados, em parte devido às cadeiras. Então foi inventado algo chamado DeepSide, ou seja, como ver de maneira profunda. E com isso vai ser possível identificar e bloquear esse tipo de informação, que basicamente busca manipular. Não, essa é a ideia desses golpes que outras pessoas aplicam. Com isso, vão poder evitar esse tipo de situação. Acontece com frequência, então, está acontecendo. Vamos ver se vão avançar juntos. A inteligência artificial e suas ferramentas evoluem juntas para prevenir fraudes, e isso gera ansiedade. Uma coisa bastante curiosa neste relatório recente da Endeavor revela que a região experimenta 40% a mais de ciberataques semanais do que a média global. Refiro-me ao Brasil, Argentina e México, região latino-americana, que já mostra esse aumento, e por isso pedem que sejam usadas ferramentas de segurança para verificar, para que não prolifere todo esse tipo de situação, nem fraudes. Vamos a outros temas importantes. Obrigado, Francisco Arce. Como está, Roble? Hoje falaremos sobre Cuba. Aliás, Adilson Tapatia Plus, como você está? Um abraço à comunidade, muito interessante o que Tapatia diz. Mulheres também se sincronizam hormonalmente, um tema muito interessante. Saudações, Tapatia, Adilson, de Gigi José Zarate, como você tem estado? Muito boa, ele diz. Não acho que essa arca aguente nem uma chuva, quanto mais um dilúvio. Se não for em categoria, coloca aí uma chuva assim, mas não dá vontade. Bom, vamos para outros assuntos importantes.
Bom, está sendo reportado neste momento que vem aí, ou está acontecendo, ou vai acontecer um apagão que vai ser histórico. Lá em Cuba, que já vem tendo apagões, agora estão falando de um apagão massivo, ainda mais forte. O apagão massivo está deixando cerca de 3,5 milhões de pessoas sem eletricidade no oeste de Cuba, incluindo a capital Havana, Salaban. A falha no sistema elétrico nacional ocorreu às 5 da manhã e afeta as províncias de Pinar, Rio Artemisa, Pinar del Rio, Artemisa, Vale Beque e Havana. As causas não foram informadas, mas claramente são conhecidas. Especialistas estimam que são necessários cerca de 10 bilhões de dólares para restaurar o mínimo da rede elétrica. A economia cubana, neste momento, foi afetada, caindo 11% nos últimos 5 anos, e os cortes diários se intensificaram. Segundo o relatório, 59% do país ficou sem luz simultaneamente na segunda-feira desta semana, um apagão evidentemente tremendo. Espera-se uma semana complicada para várias regiões de Cuba. Segundo o Ministério de Energia e Minas, 59% do país ficou sem luz ao mesmo tempo na segunda-feira. Isso é, pelo menos, o que eles reconhecem, embora haja suspeitas de que o apagão tenha sido ainda maior. A questão é que isso está acontecendo com frequência, muita frequência. Uma série de apagões e apagões e apagões que infelizmente não param de acontecer. E bom, né? Enquanto isso, infelizmente, não se vê uma mudança estrutural em Cuba para que possamos dizer, bom, vai acontecer uma mudança em que esse tipo de evento não vai acontecer com tanta frequência. Mas isso não parece que vai acontecer desse jeito, né? Ou seja, o problema vai continuar. Quero dizer, infelizmente não. Outro assunto que também chama a atenção é isso. Bom, mostra o que eles fizeram de novo. Essas milícias venezuelanas de civis, na verdade não são militares, né? São civis, mas aí vestem eles assim e fazem eles dizerem suas frases. Vamos ouvir um pouco sobre esse assunto. O comandante do estado de La Guaira, estamos os 73 comandantes da unidade comunal de milícia. Bom, aí eles mostram essas imagens, vocês já sabem. Milicianos chavistas afirmam que estão prontos para defender Nicolás Maduro contra possível ataque dos Estados Unidos da América. Isso faz parte, digamos, do que está acontecendo nessa forma tão estranha de agir do governo venezuelano, mostrando e colocando civis para dizer um monte de coisas. Supostamente treinados, mas que na verdade são milicianos civis, que em um conflito, sinceramente, não durariam muito, infelizmente. Se isso realmente acontecesse dessa forma, poderia evidentemente ser um problema com muitas baixas. E isso pode acontecer porque, bom, de acordo com o que se sabe, segundo os relatos, o ataque é iminente. Vamos ver então o que acontece com essas pessoas, né? Enquanto isso, também há um anúncio por parte dos Estados Unidos. Sobre isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comenta, basicamente confirmando o que já se suspeitava há algum tempo. Os Estados Unidos vão tomar alguma atitude na Nigéria? Isso aconteceu. E não só na Nigéria devido aos ataques especificamente contra cristãos, mas supostamente eles vão atuar em qualquer lugar onde a religião ou a crença de alguma pessoa esteja sendo atacada. Os Estados Unidos, afirma ele, tomarão medidas decisivas em resposta às atrocidades e à violência contra cristãos na Nigéria e no mundo. O Departamento de Estado vai restringir vistos dos Estados Unidos da América para quem conscientemente dirigir, autorizar, financiar, apoiar ou cometer violações da liberdade religiosa. Essa política de vistos se aplica à Nigéria e a outros governos, ou a indivíduos que perseguem pessoas por suas crenças religiosas. Isso seria uma fase 1 de uma série de operações que poderiam até mesmo ser militares. No caso, especificamente na Nigéria, lá poderiam até mesmo ser enviadas tropas, segundo o que relatam, e é que, pois a quantidade de pessoas que perderam a vida, especificamente na Nigéria, chega a dezenas de milhares. Falam em 50 mil, também. A verdade é que não se sabe, mas é muita gente que perdeu a vida cristã, especificamente atacada por causa de sua religião, por sua crença. Nisso, evidentemente, é muito duro e foi se enchendo de grupos radicais. Essa região do mundo, não só a Nigéria, digo, também chega até Moçambique,
inclusive ainda mais ao sul. O problema? Vamos a outros assuntos importantes. Os demais temas, inclusive o que ocorre no mundo. Bem, para começar, outro dos relatórios que temos pendentes é esta descoberta. Novo estudo que aponta que as formigas têm a capacidade surpreendente assim de decidir como morrer. Não é? Um caso ou uma série de casos muito interessantes. Este estudo revela que as formigas jovens pedem para perder a vida. Pedem para que tirem suas vidas. Uma eutanásia, por assim dizer, quando estão doentes, quando têm uma doença como se não pudessem sobreviver. As formigas jovens, para se libertarem da vida, digamos assim, emitem um cheiro e isso faz com que, ou indica para as formigas operárias, que elas tirem suas vidas, não é? Isso para poder proteger a colônia de infecção. Então elas emitem o cheiro. E então, bem, basicamente é isso que elas fazem. Outras formigas vão lá e as matam. Muitos animais escondem doenças por motivos sociais. Por exemplo, você sabia que humanos doentes correm o risco de infectar outras pessoas para poder ir ao escritório ou ao bar? E esse íamos... Pois escondem isso, né? No entanto, e assim como outros animais descobriram isso nesse caso, eles agem como um superorganismo, não como uma espécie de mente coletiva, por assim dizer. Elas não se sacrificam pela sobrevivência de todas as outras formiguinhas, né? Isso também chama a atenção, ele diz. Formigueiros são ideais para surtos de doenças, pois milhares de formigas se arrastam umas sobre as outras. Mas quando uma delas percebe que está ficando ruim, que na verdade está doente, ela mesma produz um cheiro para que isso não se espalhe. Basicamente com isso elas tiram a vida dela. E bom, essas formigas já não infectam as outras, né? Segundo ele, isso ocorre quando formigas operárias adultas enfrentam uma doença que pode se espalhar nas colônias. Também o que elas fazem em algumas ocasiões não é tirar a vida delas, mas sim as próprias formigas. Elas se isolam e saem do ninho, se afastam para não espalhar isso dentro do ninho. Esse comportamento é interessante, não acha? Outro assunto que também chama a atenção hoje é o que tem acontecido em, vamos dizer, está. Também é uma descoberta, porque no final das contas é uma descoberta que perceberam. Como é possível recarregar as células humanas que estão envelhecidas, células que de repente você pensa, bom, essa célula já vai morrer, ou o quê? Ou elas podem ser recarregadas. Bom, acontece que, de acordo com o que os cientistas descobriram, existem maneiras de recarregar de forma eficaz, como se fossem, vamos dizer, baterias, por assim dizer. Uma nova pesquisa está mostrando que as células humanas podem ser recarregadas de forma eficaz ao substituir suas baterias internas. Centrais de energia que são muito pequenas, que se chamam mitocôndrias, seria como a bateria. Segundo ele, essa descoberta pode beneficiar amplamente os cuidados de saúde e tratamentos médicos. Mitocôndrias, conhecidas como as pilhas da célula. Na maioria das nossas células, quando elas diminuem naturalmente em número, tudo fica mais lento e se desgasta. E com a idade isso acontece ainda mais, o desgaste é maior. Uma vez que começam a funcionar abaixo da capacidade normal, essas mesmas podem contribuir para múltiplas doenças de diferentes tipos, do coração, do cérebro, etc. Menos mitocôndrias significam menos energia, favorecendo o surgimento de doenças. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Texas A&M, que utilizaram partículas especiais em forma de flor, chamadas nanoflores, para eliminar as moléculas de oxigênio danificadas e assim ativar os genes que aumentam a quantidade de mitocôndrias. Então a quantidade de mitocôndrias aumentava e por isso eles viam que ficava, digamos, mais saudável. A região, de acordo com o que relatam, é fundamental. Essas células-tronco com energia melhorada podem então combater suas mitocôndrias de células velhas, gastas ou danificadas e trocá-las por outras novas. O que fizemos foi treinar as células saudáveis para que compartilhem suas baterias reservas com as mais fracas,
Segundo o que diz o engenheiro biomédico Achilles Gajamar diz, elevar a quantidade de mitocôndrias nas células doadoras pode ajudar células envelhecidas ou danificadas a recuperar a vitalidade. Sem necessidade de uma modificação genética, seu gene não mudaria e também não seria administrado nenhum medicamento. Basicamente, dão uma ordem para essas células começarem a se reativar, a melhorar, não é? E bom, inclusive dentro deste estudo, eles mostraram esta imagem. Olha, esta é a imagem onde está acontecendo isso que eles estão comentando. Você não está falando do momento de recarga das células? Que bom, não vem com a explicação, mas digamos que isso é o que eles mostraram, junto com o estudo já publicado em várias revistas científicas. Na verdade, na própria página do Departamento de Engenharia Biomédica da Texas A&M University, ou seja, da Universidade Texas A&M University do Texas, nos Estados Unidos. Lá está o vídeo, caso queiram ver, acho que foi publicado há 2 semanas e vocês vão poder assistir lá, um vídeo de alguns segundos. É interessante e emocionante que compartilhem isso de repente, né? Normalmente não fazem. Vamos aos comentários. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Saudações à comunidade e aos mais de 500 que nos acompanham. Agradecemos muito a quem compartilha e curte. Como você está, Dil? São ótimas, Marcela. E você? Saudações muito boas. E aí, como? Como vão as coisas? Diz Raul. Saudações de Lomas de Zamora, Argentina. Muito bom. Como você tem estado? Saudações muito boas. Diz Tapatia, como você tem estado? Saudações, não sei. Não sei se é como doador ou se são as próprias células dela. Porque existem células que são as que dão a ordem para aumentar ou melhorar as mitocôndrias. E então elas começam a ensinar as outras como fazer isso ou algo assim. Então, a ideia está muito interessante ultimamente. Entre a como eles chamam, bioengenharia e a nanotecnologia. E o que você quiser, estão acelerando muitas descobertas das coisas para que elas cheguem, né, que possam ser distribuídas também. Como você tem estado? Mosk diz, ânimo Venezuela, saudações. Como você está? Muito bem, Pablo. E você? Saudações, diz, finalmente chegou ao Maduro, diz Pá, como você está, Pablo? Saudações. Vamos ver se esse movimento que os Estados Unidos dizem que vão fazer realmente acontece. Não, mas evidentemente já aumentaram muito a aposta, então eu imagino que algo vem por aí, né? Acho que sim, Jenny. Como você está? Saudações para a Flórida, muito bom. Aliás, vamos agora para outra transmissão, vamos conversar sobre o que diz o congressista dos Estados Unidos, Tim Borges. O Tim Borges é um congressista dos Estados Unidos que tem chamado muita atenção ultimamente por uma série de informações que tem revelado sobre os webs. Revelações feitas a ele pelos militares dos Estados Unidos. Um congressista falando abertamente sobre o que disseram para ele que existe debaixo d'água é algo super louco. Também vamos conversar sobre uma desclassificação. Esta é uma classificação já faz um tempo. E porque tem sido, ao longo do tempo, né, uma desclassificação do uso de, digamos, certos seres vivos como espiões por parte da CIA. Vamos conversar um pouco sobre isso também e vamos falar sobre uma atualização do Atlas, também sobre como está indo. Caso queiram passar, vamos estar no canal do irmão Pepe Clips lá, caso queiram. Eu já reabasteci o café, porque agora há pouco estávamos com o Jerez, estávamos no canal dele conversando. Ficamos quase 2 horas lá, mais ou menos sobre vários assuntos, né? E já acabei com o café. Então, acabei de reabastecer para conversar um pouco aqui com vocês. Diz Gonzalo. Saudações de Cochabamba, Bolívia. Como você está? E Cochabamba, tudo bem? Diz Bolívia, vamos em frente, Venezuela livre, diz. Que estranho.
E como eles são organizados? Bom, a ciência já não vai mais explicar isso, sim, exato, ou já não vão mais dizer, né? Mas de cara, aqui está a explicação para mentir, né? Vamos ver se conseguimos isso aqui. Está. Já subiu para a Universidade do Texas, o biomédico, um dos responsáveis. Pelo menos se chama Aquiles aqui, Hayles, na verdade Gajarwar. Ou eles são bem curiosos. O nome dele é Doutor. E bom, basicamente o que ele explica, ele diz: compartilharam cerca do dobro de mitocôndrias do previsto, segundo relatam. Segundo os pesquisadores, essas células musculares lisas do coração aumentaram entre 3 e 4 vezes nas células cardíacas expostas a uma. Ou seja, eram células que estavam expostas à quimioterapia, ou seja, as células estavam danificadas, então eles adicionam ou enviam para elas. Essas, digamos, células com mitocôndrias duplas, ou seja, com mais energia, por assim dizer. Então, nessas células novas com energia dupla, ou seja, com carga dupla de energia, com dupla mitocôndria, ele diz, começaram a aumentar as taxas de sobrevivência das células tratadas, ele diz, melhoraram significativamente, ou seja, as células danificadas pela quimioterapia foram como recuperadas graças a essas outras células com o dobro de mitocôndrias. Não, ele diz. Os pesquisadores sugerem que a abordagem poderia ser usada, por exemplo, para rejuvenescer células em qualquer parte do corpo, até mesmo perto do coração. Por exemplo, para problemas cardiovasculares, por exemplo, ele diz de maneira direta, até mesmo no músculo, para aqueles que têm distrofia muscular. Isso seria então uma mudança de vida. Ou seja, onde há células, pele, coração, músculo, com essas vamos chamar assim de células com dupla bateria. Elas não recebem a informação de como fazer isso. E então começam a agir dessa forma, não é? O estudo se chama biogênese mitocondrial induzida por nanomateriais, que melhora a eficiência da transferência mitocondrial, intracelular e intercelular. Esse é o nome do estudo, né? E aí vem os autores e vem toda a explicação, né? Como está. Caso alguém se interesse por isso, achei interessante compartilhar. Vamos para lá, vamos direto para aquele lado, espero vocês lá. Pepe Clips, fica quieto aí, por favor. E se ele faz com o cogumelo de erva, esse cogumelinho aqui, não, é uma mistura entre o cogumelo radioativo e essas coisas. Bom, então ótimo, muito obrigado, Tapatia, saudações, Ângelo, para toda a comunidade. Patrick Constado, saudações, ótimo, bom, vamos lá. Então eu espero vocês, certo? Assim, se quiserem passar, vamos para aquele lado. Obrigado por assistir ao PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.